Fala galera, beleza? Te convido a ouvir, a curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, mas sobretudo, dá uma conferida nesse bate-papo que tá super legal, super bacana e eu acredito que você vai gostar, valeu? Divulga pra galera aí, Boleiros na Rede, se inscreva no nosso canal, hein? Um abraço. Não, Guilherme só entrou aqui, quem foi o AAG Souza, nossa super pivô, Lucileia, então a galera tá vibrante aqui. Foi meu treinador lá em Caçador. Ah, bacana. Eu vou te fazer uma pergunta rapidinho e vou passar já pro Erasmo. Perguntar o seguinte, a situação do futsal não ter sido olímpico, foi uma coisa que mexeu com você? Você tipo, poxa, queria participar de uma Olimpíada, mas no futebol feminino já tinha, mas no futsal não tem, não foi uma coisa que te deixou algum momento assim, se lamentando ou na dúvida de querer voltar pro futebol e não no futsal? Nunca teve essa crise com você? Assim, eu acho que o fato do futsal não ser olímpico, ele atrapalha muito a nossa modalidade, né? Não só para nós atletas, como você diz, imagina jogar uma Olimpíada, né, um mundial reconhecido pela FIFA, eu acho que é o auge para todo atleta, né? Mas como eu falei, na época o futebol feminino estava começando, então, né, hoje em dia eu acho que está em alto nível aí no Brasil, né, pelo que eu acompanho, as poucas coisas que eu acompanho. E na época o futsal estava numa crescente, né, muito grande, então eu já estava na seleção brasileira, era trocar de esporte, digamos assim, trocar por uma coisa que eu não sabia se eu iria render, claro. Eu comecei, mas jogando sempre o estadual de Santa Catarina ali, eu gostava até então, né, mas você trocar... Qual posição no campo? Eu jogava de meio atacante. Né, então trocar, digamos, o certo pelo duvidoso, né, eu preferi ficar no futsal, mas assim, com o futsal também me abriu muitas portas, vivi muitas grandes emoções, então, assim, não sei se é questão de dizer que me arrependi ou não, mas profissionalmente, com o futsal eu sou realizada, digamos assim. Vai, Erasmo, porque tem um monte de pergunta que estão fazendo aqui, mas vai você. Tem um monte de pergunta, rapaz. Eu tenho uma aqui no Face, a Marta, a nossa amiga corintiana. Ela fala o seguinte, olha, a Marta é um caso sério. Uma jogadora de futebol na Austrália desistiu da carreira para cuidar do seu namorado, que estava muito doente. Ela pergunta se você faria o mesmo. Questões de situação aí. Essa questão de situação, questão do coração, né? É difícil, né? Porque eu acho que só você vivendo uma situação dessa para poder, né, poder decidir. Eu, né, felizmente, digamos assim, não vivi essa situação, espero não viver, porque penso que é difícil, né, você decidir, mas o importante é que ela tá feliz com a decisão dela, né, esse é o mais importante. Isso aí. Faz a tua, Erasmo, agora. Agora, Lucileia, eu fico imaginando você, gente, imaginando você em quadra, né? O teu aspecto assim. Parece calma, né? Serena. Ela deve ser uma. Não, que isso? Ela deve ser uma fixo malvada. Que isso? Tu pensou ao contrário? Mas não sabe de nada, Erasmo. Você não sabe de nada. É uma lady. Ô, Lucileia, fala o seu estilo de jogo, né? Como você se comporta na quadra? Como é que você faz gol ou prepara melhor as jogadas? Como funciona você na quadra? Então, na verdade eu sou pivô, né? Eu gosto de fazer gol, mas eu jogo mais não como pivô de referência, porque eu também gosto de vir, receber a bola, girar um pouquinho com a equipe, mas digamos que o meu ponto forte é lá na frente, dos 10 metros para frente, se possível. Lá atrás é meio complicada a situação, né? O pivô que marca é difícil. Então, mas, Erasmo, eu já vi gols que vem de lá de trás, limpando todo mundo e chutando, fazendo também. Eu já vi. Então não é só pivô que fica parada, não. Fazedora de gol, assim? Essa gosta de gol? Gosta de gol, né? Isso é bom. Eu gosto. Aqui, ó, só pra gente não perder duas perguntas aqui, ó. Do programa Seja Mais aqui, ó. Qual a maior dificuldade
de atleta quando começou a jogar. E parabéns pela jornada, estou te falando aqui. Bom, no meu caso mesmo foi, né, o preconceito, porque, como eu falei, na época tinham poucas meninas que jogavam e a falta de apoio, de incentivo, né? Acho que eu fui viver do futsal, né, com 23, 24 anos, assim, jogar campeonatos, digamos assim, a nível já nacional, né? Quando que você vê um menino aí com 15, 16 anos já despontou, já joga em time adulto. O futsal feminino, né, na época não tinha, digamos, sub-15, sub-17, era no máximo o time adulto e olhe lá, né, porque não eram todas as cidades que tinham. Então, essa foi minha maior dificuldade, sim, o preconceito e a falta de apoio e de incentivo. Alguém aqui já perguntou também quando você se mudou para a Itália. Quando que você foi jogar na Itália? Foi em 2012. 2012. Fala, Herai. Robson, Seja Mais, Robson, é o programa da Rádio Bicuda, sim. da Andressa e da Luciene. Então, um grande abraço para elas aí. Grande abraço. Ó, M Moreira Underline tá te perguntando: existe alguma diferença do futsal brasileiro para o europeu? Sim, acho que em relação a tudo, né? Técnica, tática, até porque o brasileiro parece que já nasce sabendo jogar, né? Jogar bola, jogar futsal. Então, acho que o grande diferencial já começa aí, né? E a questão do futsal feminino, o Brasil está muito na frente, mas não só da Itália, né? A Itália está numa crescente já. Eu vejo muita diferença em relação à técnica, tática de 2012, né? Quando eu vim para cá até hoje. Aqui ainda é um futsal um pouco mais físico, sabe? Não, a tática prevalece um pouco menos ainda, mas está numa crescente. Tem seleção italiana também, tem os jogos europeus, né? Então, digamos que em relação ao Brasil hoje, em termos de competições, está muito melhor. A gente tem uma liga que dura 10 meses, né? Com jogos de ida e volta. A gente, inclusive, está na final. Segunda-feira é o segundo jogo. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Já, tá certo. Ganhamos o primeiro jogo. Agora, segunda-feira, tem o segundo jogo. E também temos a Copa Itália. Então, são 2 competições, mas que você joga 10 meses, né? E, como o Campeonato Brasileiro. Jogos de ida e volta. Coisa que no Brasil é difícil, né? Fiquei muito feliz com esse campeonato, né? Que é o novo futsal feminino Brasil. Acho, né, uma grande coisa pro futsal feminino que estava um pouco deixado de lado, digamos assim. Vai, Lucas. Ficando ainda um pouco aí na parte, enfim, sobre o seu jogo, aproveitando a pergunta do Erasmo aí. Assim, você é uma das melhores, para mim aqui, a melhor da posição que eu já vi, e tive a oportunidade de ver pessoalmente na clínica aqui em Londrina, que foi uma honra. E assim, eu acho que 2 coisas que jogar assim, para quem joga de pivô, 2 coisas muito importantes é saber quando aparecer e tá sempre bem posicionada para tanto jogar de primeira quanto finalizar de primeira. Eu acho que são 2 coisas que você se destaca absurdamente. E eu queria saber, assim, se é uma característica que você sempre teve e foi potencializando, ou alguma delas, assim, foi algo que você, assim, lutou para melhorar, tanto de ver o jogo, não, vou jogar contra essa fixa, então ela gosta de brigar, então eu vou fazer isso. Ela gosta de esperar mais, então eu vou fazer isso. E assim, como que funcionou esse processo, tanto durante e até hoje, assim, na sua carreira? Então, eu acho que um pouco eu já tinha isso, sabe? Porque, como eu falei, como eu fui ter um treinamento específico de futsal muito mais tarde, né? Então, alguma coisa disso eu já tinha, mas... de 2015 para cá, digamos assim, eu comecei a treinar um pouco mais essas coisas, de entender o jogo, entender com quem que você está jogando na quadra. Isso facilita muito, porque às vezes você tem uma ala que gosta muito de ir para o ataque, de deixar o fundo de quadra e mais se posicionar
quando você tem que vir receber uma bola no meio, eu acho que o ponto principal é você entender o jogo e conhecer também quem está jogando contigo naquele momento da quadra. Eu acho que isso são coisas fundamentais para você, né? Aí de pivô, às vezes você tem que vir, às vezes não tem que vir. Então, eu acho que são duas coisas fundamentais para você fazer bem esse papel de pivô. Que é o ponto, o personal tá dizendo que também participou dessa clínica, que o Lucas participou. A galera aqui mandando um emotion, né, com um coraçãozinho nos olhos ali. A pergunta de Eduardo Bueno 10 é grande. A pergunta não, né? Saudação. Grande Lu, manda um abraço para todas as gurias da Boeiras Esporte Santo Ângelo e para o treinador Luciano. Contigo aí, Lu. Sim, o professor Luciano, né, juntamente com a Boeira Esportes aí, tá fazendo um grande trabalho com o futsal feminino, né? Acho que mais voltado para o futebol de campo, né? Então, um grande abraço para todos vocês aí e espero que tenham sucesso. Inclusive, a madrinha aí da escolinha deles é a Andressinha, né? Andressinha, que é lá do ladinho de Santo Ângelo. Então, por isso que eu falo que Santo Ângelo ali tem um polo muito grande com as jogadoras. Então, a gente espera que tudo que seja em prol da nossa modalidade, seja futebol ou seja futsal, né, que tenha sucesso. Vai, Rádio. Ô, Robson, eu não me contive, né? Eu tive que botar aqui no YouTube pra ver os lances da jogadora. Eu tenho que acompanhar um lance que eu não acredito. Agora eu tô surpreso. Você é baixinha, Lucileia? Qual a sua altura? Eu 1,60. Qual a sua altura? Jesus do céu, olha só, rapaz. Nem dá. Por isso os adversários mal sente a presença dela, né? É baixinha assim, Eu pensei totalmente ao contrário. E Lucileia, e como é que é você em casa? Você gosta de cozinhar? Como é que é a sua vida assim, fora das quadras? Já tá com interesse de provar, né, das comidas, né? Já quer viajar pra Itália, quer comer de graça. Já quer um lugar pra comer de graça, né, Rádio? Brincadeira, hein? Não, eu, assim, sou uma pessoa tranquila. Eu gosto de fazer as coisas simples, cozinhar, né? Essas coisas do dia a dia eu gosto bastante. Assim como eu sou, talvez essa tranquilidade que passa, né? Eu também sou em casa assim, então sou uma pessoa simples, gosto das coisas simples, cozinhar, estar com os amigos, jantar, essas coisas. A segunda vez que tocam, ou terceira que tocam nesse assunto, eu vou perguntar aqui. Pretende voltar para o Brasil para jogar? Porque tem um pessoal falando aqui futsal feminino 5, falando toda hora, quando você vem jogar? E agora falou, vem jogar no Brasil, Lu. Pretende voltar para o Brasil para jogar? Assim, né? Tudo começou aí no Brasil, então eu não descarto a possibilidade de quem sabe, encerrar minha carreira aí, né? Agora, pelo momento, né? Vamos terminar aqui, vamos ver o que tem reservado mais pela frente. Lucas, o país que vai ganhar muito com isso, né, Lucas? Aproveita e já emenda a tua pergunta. Com certeza. Falando um pouquinho sobre a Itália agora, recentemente eu ouvi o Berlim falar, né, que é jogador brasileiro, naturalizado italiano e joga na seleção italiana, que a Itália, a seleção masculina, recentemente não se classificou pro Mundial, né? Foi algo assim bem, considerando a tradição da Itália, foi algo assim que ninguém nunca imaginava. E ele estava falando um pouco sobre, assim, criticando a gestão, assim, apesar de ter um calendário, de tudo isso ser muito bom, mas que os dirigentes e os treinadores não estão muito preocupados em formar novos jogadores italianos, até pela facilidade de contar com estrangeiros e estrangeiros. Então a gente vê muitas brasileiras jogando na Itália, enfim. Inclusive a própria final aí cheia de brasileiras. E assim, eu queria saber como que é isso no feminino em relação à seleção italiana feminina e qual é a sua opinião sobre essa gestão, sobre os clubes e sobre os treinadores, se eles têm realmente essa preocupação ou não. Como principalmente o euro custando R$6, é muito mais fácil trazer uma brasileira muito boa do que formar uma italiana, talvez. E se me permite completar, se já te cantaram antes para jogar na seleção italiana?
Então, você imagina, se no masculino é assim, imagina no feminino, né? Então, daí para pior, digamos assim, o setor de iniciação esportiva aqui é muito ruim, até como você falou, o fato de poder, até agora, por exemplo, no futsal feminino, podem 6 estrangeiras, né? Digamos, tem que ser 50% da lista que vai pro jogo. Então são 12 jogadoras, 6 italianas e 6 brasileiras. Brasileiras não, estrangeiras, né? Só que assim, o que eu vejo é exatamente isso. Quando você não tem essa preocupação de criar ou de melhorar as jogadoras aqui, assim, o nível só eu acho que de ter muitas estrangeiras, porque hoje o campeonato italiano tem muitas estrangeiras, né, brasileiras, portuguesas, espanholas, já evoluiu muito, mas eu acho que peca nessa questão de você não ter um setor para criar jogadores de iniciação, né? Eu acho que aqui hoje a gente tem 10 times, né, na Série A, mas eu acho que 2 ou 3 deve ter uma iniciação aí para as italianas que carecem muito, porque o fato que você pode trazer brasileiras dificulta, porque na maioria das vezes vai jogar, são 6, né? Então aí dá para jogar com 4, 5, né? Se é goleira. Então elas, né, acabam ficando mais só com a questão de aprender nos treinos, que ajuda muito, é claro, né? Mas precisaria ter um trabalho já mais cedo, né? Agora já vai ter o Sub-19, que já é para a Itália, é grande coisa, né? A nível de futsal feminino. Mas eu digo que Sub-15, Sub-16, bom, você vai ter um campeonato Sub-19, né? Então você pensa até chegar no Sub-19, né? As etapas que elas não têm, ou que não tem um trabalho assim direcionado para a iniciação esportiva. E aí, já cantaram para jogar na Itália? Não, faltou essa parte. Não, ainda não. E até porque, né, o pessoal sabe que a gente é muito apegado, né, à seleção brasileira e é difícil, né? E aí, curtiu esse conteúdo? Então eu te convido a deixar o seu like, compartilhar pra geral, se inscreva também no nosso canal e divulga os boleiros na rede aí que tem sempre uma novidade pra você. Um abraço, até a próxima!